Bom, pessoal, voltamos aqui, né, com uma pequena gravaçãozinha aí sobre as notícias passadas aí pelo The Kiev Independent, né? Aí é importante lembrar que essa é uma mídia ucraniana que fala sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, versão ucraniana, e sobre uma operação especial que a Rússia faz na Ucrânia, segundo a Rússia, né? Então a gente vê o seguinte, que nos últimos ataques aí do dia 16, do dia 17 da Rússia contra a Ucrânia foram ataques altamente fortes e que mostra ainda que a Rússia tem um poderio militar muito forte ainda. E que aquilo, conforme nós dissemos em outras reportagens, a Rússia ela tem recebido apoio por trás das cortinas de vários países ainda, assim, entendeu? Inclusive o próprio Brasil, quando compra óleo diesel da, da Rússia, né? A gente vê aí várias mídias falando sobre isso, né? Alguns deputados e senadores comentando sobre isso, né? Que o Brasil ajuda a financiar o massacre que há na Ucrânia. E não deixa de ser verdade, mas não é só o Brasil, a China, né? O Irã, a Índia, que compra, né, petróleo russo, muitos países da Europa que ainda compram por debaixo do pano ainda o petróleo russo, né? Porque realmente é uma fonte de energia importantíssima para o mundo e que o mundo ainda é dependente dessa fonte de energia e da Rússia, né? Poderia, né? É claro que é um jogo que a gente não consegue entender. Tem Arábia Saudita, Iraque, Irã, Venezuela, o próprio Brasil, Estados Unidos, que tem muito petróleo e não usa isso para combater a Rússia. Prefere comprar o petróleo da Rússia porque está comprando petróleo barato, né? Para poder ganhar dinheiro. Mas com isso financia a morte de milhares de ucranianos, né? Civis e militares. Então, aqui fica aí para nós também uma reflexão, né? E aí a notícia diz que os ataques russos mataram pelo menos 9 pessoas e feriram ao menos 43 em toda a Ucrânia no último dia. Quer dizer, dia 16 para 17. Enquanto suas forças atacaram um centro comercial no sul do Oblast de Odessa, disseram as autoridades locais que isso ocorreu no dia 16 para o dia 17 agora de agosto, né? O governador do Oblast de Odessa, Oleg Kipper, disse que em 16 de agosto que as forças russas atacaram uma agência do Correios em um centro comercial de Odessa com drone movido a jato. A gente vê que a tecnologia russa também está avançando em relação aos drones, né? Como resultado do ataque, 7 pessoas ficaram feridas, incluindo um casal e seu filho de 8 anos, que estava dentro do centro comercial no momento grave, né, do ataque, né? Em um ataque noturno separado, a Rússia atingiu a infraestrutura portuária no Oblast de Odessa, disse Kipper, em agosto, do dia 17 de agosto. Um navio civil que hasteava a bandeira da República Togolesa foi danificado e 4 pessoas ficaram feridas no ataque. Então a gente vê aí que a Rússia tem demonstrado ainda poder de fogo muito forte, né? Ao atacar embarcações no porto de Odessa, né? na Ucrânia.
Juntamente com os ataques no Oblast de Odessa, as forças russas lançaram 128 drones em toda a Ucrânia durante a noite do dia 17 de agosto, disse a Força Aérea Ucraniana. As defesas aéreas ucranianas derrubaram 106 dos 128 drones sobre o norte, sul e leste do país. Alguns drones passaram pela defesa aérea e atingiram 14 locais, e os destroços dos drones derrubados foram encontrados em 2 locais, diz o relatório ucraniano. Na noite do dia 16 de agosto e na manhã do dia 17 de agosto, a Força Aérea informou que mísseis russos foram lançados em direção ao Oblast de Kharkiv e a cidade de Zaporizhia, mas não especificou os tipos de armas, os resultados dos esforços de defesa aérea ou inclui o ataque em seu resumo matinal. Então, assim, a gente viu que houve também ataque em outras regiões, não só em Odessa, né? Em Kharkiv, em Zaporizhia, né? Então, houve vários ataques russos. Também houve um ataque russo no Oblast de Donetsk. 2 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um ataque russo a Kramatorsk. E outras 6 ficaram feridas por ataques russos em outros lugares da região no último dia 16, né, de agosto, e na madrugada do dia 17, disse o governador Vadim Filashkin. No sul do Oblast de Kherson, 2 homens de 58 e 66 anos foram mortos por foram mortos ali, foi por um drone, né? Foi por um drone FPV na aldeia de Novakairy, na manhã do dia 17 de agosto, disse o governador regional Alexander Prokuzhin. Ataques russos em outros lugares da região feriram 6 pessoas, acrescentou o governador. No sudeste do Oblast de Zaporizhia, eu já havia falado que houve um ataque também lá, né? Zaporizhia e Kharkiv, né? 2 pessoas foram mortas e 3 ficaram feridas por bombas aéreas guiadas da Rússia. No distrito de Zaporizhia, disse o governador regional Ivan Fedorov. Em agosto, no dia 17 de agosto, né, as forças russas lançaram 20 bombas aéreas guiadas, KABs ou CABs, né? Implantaram 846 drones e realizaram 350 ataques de artilharia contra a região, de acordo com o governador. A gente vê que as forças russas ainda têm poderio militar muito forte, né? Tá atacando com muitas armas e com certeza está trazendo bastante problema aí para a defesa da Ucrânia, né? A Ucrânia tem resistido, mas não tem sido muito fácil não, né? Não tem sido muito fácil não. Aí nós tivemos ataque em Sumy, nós tivemos ataques no Oblast também de Dnipropetrovsk, tivemos também Kharkiv, né? E esses ataques, eles causaram algumas mortes. Por exemplo, um homem de 75 anos e 72 anos no Oblast de Sumy, né? No Oblast de Dnipropetrovsk, né? Mataram uma pessoa e feriram 6 pessoas no último dia, né? Também no Oblast de Kharkiv, né? Nós tivemos lá também 3 pessoas ficaram feridas e assim vem sendo. A maioria dessas pessoas são civis, né? Que a Rússia tem atacado. Militares mesmo não têm sido tanto afetados, não,
Porque uma das coisas que a Ucrânia tem feito, tem usado muito robôs e drones para os seus ataques, né? Então isso tem poupado a vida de soldados ucranianos, né? Mas a gente não pode deixar de citar ainda, né, que em julho de 2026 foi que se viu o maior número de civis mortos ou feridos na Ucrânia, desde março de 2022, de acordo com a ONU, a missão de monitoramento dos direitos humanos na Ucrânia. Pelo menos 437 civis da Ucrânia foram mortos em 2000, mortos e 2.610 ficaram feridos apenas em julho, informou o grupo de monitoramento em agosto, né? Mais precisamente no dia 13 de agosto. Isso representa um aumento de 30% em relação a junho, que anteriormente detinha o recorde de um mês mais mortal, o recorde de um mês mais mortal desde abril de 2022. Né? As baixas em julho de 2026 aumentaram 70% em comparação com julho de 2025. As vítimas geralmente são crianças, né? Também subiram para o nível mais alto desde abril de 2022, com 17 crianças mortas e 166 feridas. Então nós vemos aí, né, uma guerra insana, né, uma guerra, como nós já havia comentado em outro vídeo. Riquezas a Rússia tem demais. Território é o maior do mundo. Petróleo é um dos maiores produtores do mundo de petróleo. Se eu não me engano, está na frente até da Arábia Saudita aí, que são grandes produtores, né, de petróleo. E a gente não entende, no fundo, o que está por trás dessa guerra. Se é poder, se é glória, como dizia o Império Romano, a gente fala, né? Glória de Roma, ou a glória da Rússia. Os tempos mudaram, né? Você vê que na reportagem inicial ali, a Rússia já perdeu mais de quase 1.500.000 soldados. São jovens que morreram nessa guerra. A troco do quê? O que a Rússia vai ganhar com isso? Vai perder mão de obra, vai perder uma geração inteira, aliás, várias gerações, né? Porque tem desde jovens de 18 anos para cima, 18 anos, a senhores de 50, 60 anos indo para a guerra, né? Então essas pessoas todas estão perdidas. Aí tem profissionais, pais de família, professores, alunos, prisioneiros, maridos, filhos, né, pais que foram para a guerra. São várias gerações perdidas. Eu espero que o povo russo reflita sobre isso. Se realmente está valendo a pena essa guerra. O que eles querem com essa guerra? Demonstrar poder? Força? Na verdade, estão demonstrando o contrário. Estão demonstrando que por menor que seja a nação e por mais fraco que pareça seu povo, dentro de suas terras, eles são leões. Que fica essa lição aí para a Rússia, que já deveria ter aprendido, que ela teve no Afeganistão, e isso ocorreu com ela no Afeganistão, como aconteceu com potência como os Estados Unidos também. E recentemente a gente viu uma reportagem em que os afegãos falavam que foram invadidos por vários impérios, Alexandre o Grande, por Roma e por vários outros que tentaram dominar o Afeganistão e não conseguiram, né? Então, por mais fraco que pareça o povo, dentro do seu território, dentro das suas terras, eles são fortes, porque conhecem o melhor lugar para se lutar. Conduzem o inimigo para o local onde eles querem, no dia que eles querem, da forma que eles querem lutar.
Isso é arte da guerra, né? Procuram conhecer bem o inimigo, as suas fraquezas, e sabem do seu território, do seu povo, a sua força, e com isso consegue montar uma força de resistência a qualquer invasor ao seu território. E que isso sirva de lição para a Rússia, de novo, né? E não só para a Rússia, para a China, que tem vontade de invadir Taiwan, Coreia do Norte, que tem vontade de tomar a Coreia do Sul, né? Serve para a Índia, que vive em conflito com a China na sua fronteira. Sirva para o Irã, que tem o sonho ainda de ser uma grande potência e conquistar parte de Israel, exterminar Israel e dominar aquela região ali da Ásia Menor todinha, ou da Ásia Central. Que sirva para esses países, né, as lições que deveriam ter aprendido na história: Império Romano, Império Babilônio, Medo-Persa, grego, romano, turco-otomano, Império russo, né? Todos eles existiram e de certa forma foram exterminados. A história mostra isso. Então hoje nós devemos viver um momento de buscar a paz e a prosperidade dos povos. Praticamente todos os territórios estão definidos, né? São poucos, muito pouquinho que não estão definidos, mas que se houvesse uma paz mundial poderiam negociar, né, a liberdade desses pequenos problemas que tem aí, ou grandes problemas que tem, né, para ser resolvido. Mas se quisessem realmente resolver isso, já teriam resolvido. Na verdade é porque não querem. Muitas vezes as guerras, os conflitos, é de interesse de potências como Estados Unidos, França e outros países mais aí, que são grandes produtores de armas, Rússia mesmo, que vendem, ganham dinheiro com a guerra e com a morte e destruição de outros países, com a escravidão de outros povos. Então, assim, é uma guerra insana, mas assim eles querem, né?